A chuva caía forte sobre Lisboa naquela noite de outono quando António abriu a porta do apartamento em Alfama e encontrou as duas filhas à sua espera. Sofia, a mais velha, com 25 anos, segurava um guarda-chuva pingando no chão de madeira antiga. Mariana, 22, olhava-o fixamente, os olhos vermelhos de quem chorara no táxi. António sentiu o coração apertar-se como se uma mão invisível o espremesse. Preciso de vos contar algo que mudei de vida, disse ele, a voz tremendo pela primeira vez em anos. Estou a divorciar-me da vossa mãe porque sou gay. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que os trovões lá fora. Sofia largou o guarda-chuva, que rolou até à parede. Mariana levou a mão à boca. António esperava gritos, acusações, portas a bater. Em vez disso, Sofia deu um passo em frente e abraçou com força, como quando era criança e tinha pesadelos. Pai, nós já sabíamos, murmurou ela contra o seu ombro. Mariana aproximou-se também, e os três ficaram ali, abraçados no ao escuro, enquanto a chuva batia nas janelas. António tinha 47 anos e ensinava literatura portuguesa na Universidade de Lisboa há 2 décadas. Casara-se com Clara aos 26, por amor, pensava ele na altura, mas também por medo de enfrentar quem realmente era. As filhas nasceram logo a seguir, primeiro Sofia, depois Mariana. A vida seguiu um ritmo confortável, aulas, congressos, verões no Algarve, jantares de família. Mas nos últimos anos, o vazio dentro dele crescera até se tornar insuportável. Conheceu Pedro num seminário sobre Camões, em Coimbra. Pedro era arquiteto, 44 anos, divorciado, assumido desde sempre. Entre debates sobre sonetos e cafés tardios, algo despertou em António que julgava morto há muito. O divórcio foi civilizado. Clara, embora magoada, compreendeu. Eu também sentia que algo faltava, confessou ela numa das últimas conversas. Mas António temia acima de tudo a reação das filhas. Cresceram num ambiente progressista, Lisboa dos anos 2000 era aberta, a universidade cheia de colegas LGBTQ, amigas de Sofia namoravam raparigas, mas era diferente quando o pai era o protagonista. Imaginava rejeição, distância, olhares de desaprovação nas reuniões de família. Porém, naquela noite chuvosa, Sofia revelou: há 2 anos que reparamos, pai. Tu sorrias de maneira diferente quando falavas de certos amigos. E depois vimos-te com o Pedro no café em Belém. Não dissemos nada porque queríamos que fosses tu a contar. Mariana acrescentou, voz baixa, tivemos medo que nunca contasses. Que vivesses infeliz para sempre por nossa causa. António chorou então, lágrimas que não derramava desde a morte do pai. As filhas seguraram-no como se ele fosse o filho e elas as mães. Nos dias seguintes, a vida pareceu mais leve. António começou a sair abertamente com Pedro. Jantares no Bairro Alto, passeios no Jardim da Estrela, viagens de fim de semana a Sintra. Pedro era calmo, bem-humorado, adorava cozinhar feijoada para as filhas quando vinham visitar. Sofia, jornalista numa revista cultural, escreveu um artigo anónimo sobre pais que se assumem tarde, que teve grande repercussão. Mariana, a estudar design na Faculdade de Belas Artes, desenhou um cartaz para a Marcha do Orgulho que incluía silhuetas de famílias diversas. Mas nem tudo era perfeito. A mãe, Clara, embora compreensiva, sentia-se só. Mudou-se para um apartamento pequeno em Cascais e começou a evitar encontros familiares. Os colegas mais conservadores da universidade faziam comentários sussurrados nos corredores. E António, pela primeira vez, enfrentava olhares na rua, alguns de curiosidade, outros de desprezo. Mas com Pedro ao lado e as filhas apoiando, conseguia suportar. Até que, numa tarde de novembro, Sofia ligou a chorar histericamente. Pai, a Mariana, ela desapareceu. António largou tudo e correu para o ateliê de Mariana no Intendente. O espaço estava vazio, pincéis espalhados, o computador ligado numa página em branco. No telemóvel, apenas uma mensagem enviada na madrugada: preciso de tempo. Não me procurem. Sofia já lá estava, pálida, segurando um bilhete encontrado na mesa: vou para norte. Não estou zangada com ninguém. Só preciso de respirar. O pânico instalou-se. Mariana sempre fora a mais sensível das duas, a que absorvia as emoções alheias como esponja. Nos últimos meses, António reparara que ela estava mais calada, respondia mensagens com monossílabos, evitava falar de namoros.
Pensara que era stress dos exames. Agora temia que fosse algo mais profundo, talvez culpa por não ter protegido melhor o pai, ou medo de que a família se desfizesse completamente. Pedro ofereceu-se para ajudar nas buscas. Ligaram para amigos, hospitais, estações de comboio. Nada. Sofia lembrou-se da melhor amiga de Mariana, Inês, que estudava no Porto. Inês confirmou, Mariana chegara de comboio nessa manhã e pedira para ficar uns dias em sua casa. Disse que precisava de distância de Lisboa. Que estava tudo a ser demais. António e Sofia partiram de carro para o Porto nessa mesma noite. A autoestrada estava envolta em nevoeiro denso, os faróis mal cortando a escuridão. Sofia conduzia, António ao lado, em silêncio. Finalmente, ela desabafou. Achas que é por causa do teu divórcio? Por tu seres gay? Ela sempre disse que não se importava, António negou com a cabeça. Penso que é outra coisa. A Mariana ela própria está a passar por algo que não nos contou. Chegaram ao Porto de madrugada. Inês abriu a porta do apartamento pequeno no bairro da Ribeira. Mariana estava encolhida no sofá, embrulhada num cobertor, olhos inchados. Quando viu o pai e a irmã, começou a chorar. Desculpem, não queria preocupar-vos. Abraçaram-se os três, como na noite da confissão. Mariana falou então, voz entrecortada. Há um ano que se apaixonara por uma colega de curso, Leonor. Foram beijos escondidos nos corredores da faculdade, mensagens até de madrugada, promessas de futuro. Mas Leonor vinha de uma família católica conservadora do interior. Quando os pais descobriram, proibiram-na de sair, ameaçaram cortar a mesada, mandaram-na para terapia de conversão. Leonor, aterrorizada, terminou tudo por mensagem. Disse que não podia desiludir a família. Que eu era só uma fase. Mariana sentiu-se destruída, culpada, suja. Guardou tudo em segredo porque o pai já estava a passar pelo mesmo, não queria sobrecarregá-lo. António sentiu o chão sumir-se. A filha sofrera em silêncio exatamente o mesmo medo que ele conhecera durante décadas. Abraçou-a mais forte. Minha querida, devias ter contado. Nós somos tua família. Ninguém te vai obrigar a esconder quem és. Passaram o fim de semana no Porto. Caminharam pela marginal do Douro, comeram francesinhas, falaram até o sol nascer. Mariana mostrou desenhos que fizera sobre Leonor, retratos delicados, cheios de saudade. Sofia prometeu ajudar a encontrar apoio na universidade. António ligou a Pedro, que veio ter com eles no dia seguinte. Os quatro jantaram numa tasquinha antiga, rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando regressaram a Lisboa, Mariana parecia mais leve. Mas o conflito não terminara. Leonor enviou uma mensagem: tenho saudades tuas. Mas não posso. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. António e Pedro decidiram morar juntos num apartamento amplo com vista para o Tejo, em Alcântara. As filhas ajudaram na mudança, pintaram paredes, escolheram móveis. Clara aceitou finalmente o convite para jantar e conheceu Pedro. A princípio tensa, acabou por rir das histórias dele sobre restauros em palácios. Ele cozinha melhor que tu, António, brincou ela, e todos relaxaram. Mariana inscreveu-se num grupo de apoio LGBTQ na universidade. Lá conheceu jovens que passaram pelo mesmo: rejeição familiar, depressão, medo. Começou a desenhar uma série de ilustrações sobre identidade e aceitação que expôs numa galeria pequena no Chiado. A inauguração foi um sucesso, amigos, professores, até Clara apareceu. Mas o passado de Leonor voltou como fantasma. Numa noite de primavera, Leonor apareceu à porta do ateliê de Mariana. Estava mais magra, olhos fundos. Contou que fugira de casa depois de uma discussão violenta com o pai. Ele disse que preferia uma filha morta a uma lésbica. Não tinha para onde ir Mariana, coração dividido entre raiva e amor, deixou-a entrar. As semanas que se seguiram foram tensas. Leonor dormia no sofá, tentava arranjar trabalho como designer gráfica, mas o trauma pesava. Chorava à noite, acordava com pesadelos. Mariana cuidava dela, mas a confiança quebrada doía. António e Sofia aconselhavam paciência. O amor não apaga o medo de um dia para o outro, dizia António, falando de experiência própria. Um dia, o pai de Leonor apareceu na universidade à procura da filha.
Gritou no átrio, chamou-a de vergonha da família. Seguranças intervieram, mas o escândalo correu. Leonor entrou em pânico, quis voltar para casa, talvez assim eles perdoem. Mariana implorou que ficasse. Discussão acesa, portas batidas. Leonor saiu à chuva, sem destino. Mariana ligou ao pai em desespero. Antônio e Pedro partiram imediatamente à procura. Encontraram-na horas depois sentada num banco no mirador da Senhora do Monte, encharcada, tremendo. Antônio sentou-se ao lado dela. Eu conheço esse medo, Leonor. Vivi 47 anos com ele. Mas fugir para trás não resolve. A família que escolhemos às vezes é mais forte que a de sangue. Leonor chorou nos braços dele como uma filha. Naquela noite, decidiram, Leonor ficaria com Antônio e Pedro até encontrar solução. As filhas aprovaram. A casa encheu-se de vida, jantares barulhentos, filmes aos sábados, discussões sobre a arte e literatura. Leonor começou terapia, arranjou estágio numa agência. Aos poucos, o sorriso voltou. Mas o conflito maior estava para vir. Sofia, que sempre parecera a mais estável, começou a agir estranho. Chegava tarde, evitava olhares, perdia peso. Uma noite, Antônio encontrou-a no terraço a fumar, coisa que nunca fizera. Sofia confessou tudo numa voz quase inaudível. Há meses que recebera mensagens anónimas no trabalho, fotografias dela com uma ex-namorada de universidade, ameaças de as enviar ao diretor da revista se não pagasse. Dizem que sou lésbica, pai. Como se fosse crime. Querem dinheiro para calar. Antônio sentiu o sangue gelar. Sofia sempre se definira como bissexual, tivera namorados e namoradas, mas nunca sofrera chantagem. As mensagens vinham de um número desconhecido, mas as fotos eram antigas, tiradas em segredo por alguém que as seguira. Sofia pagara uma primeira vez, depois outra, esvaziando poupanças. Agora exigiam mais, ameaçando expor também a família do professor gay que corrompe filhas. Antônio quis ir à polícia imediatamente. Sofia recusou, vão tornar tudo público. A revista despede-me. As pessoas vão falar. Pedro sugeriu contratar um detetive privado amigo dele. Assim fizeram. Em 2 semanas descobriram o autor, um ex-colega de Sofia, Diogo, que fora despedido da revista por plágio e guardava rancor. Usava as fotos para vingança e lucro. Confrontaram-no num café neutro. Diogo negou primeiro, depois, perante provas, desabou. Vocês têm tudo fácil agora, com leis e marchas. Na minha época era diferente. Antônio respondeu calmamente, nunca foi fácil. Só deixámos de nos esconder. Diogo acabou por devolver o dinheiro e apagar tudo, aterrorizado com denúncia. Mas o dano estava feito. Sofia entrou em crise. Sentia-se violada, suja, exposta. Parou de escrever, trancava-se no quarto. Mariana e Leonor tentavam animá-la. Pedro cozinhava os pratos favoritos dela. Antônio lia poemas de Sofia de Melo Brainer à noite, como fazia quando ela era pequena. Numa manhã de verão, Sofia recebeu uma proposta inesperada, dirigir uma nova secção sobre diversidade numa revista nacional maior. O diretor lera o artigo anónimo dela e queria voz autêntica. Sofia hesitou. E se voltarem a atacar? Antônio abraçou-a, então enfrentamos juntos. Como sempre. Ela aceitou. O primeiro texto que escreveu foi sobre famílias escolhidas, mencionando, sem nomes, um pai que se assumiu tarde e filhas que aprenderam a amar sem medo. Tornou-se viral. Cartas chegaram de todo o país, pais agradecendo, jovens pedindo conselho. A família reuniu-se para celebrar no apartamento. Clara veio, trouxe vinho do Douro. Riram, choraram, dançaram fado amador. Pela primeira vez, sentiram-se inteiros. Mas o destino reservava ainda uma surpresa. Em setembro, Pedro recebeu uma ligação inesperada do Brasil. O filho dele, Miguel, de 28 anos, fruto do casamento anterior, queria vir viver para Portugal. Pedro quase não o via desde o divórcio, a ex-mulher mudara-se para São Paulo e criara barreiras. Miguel crescera ouvindo que o pai abandonara a família por ser gay. Agora, adulto, queria conhecer a verdade. Pedro contou a Antônio, nervoso.
Ele pode odiar-me. António segurou-lhe a mão, ou pode precisar exatamente do que nós construímos aqui. Miguel chegou numa tarde quente. Alto, moreno, olhar defensivo. A casa cheia, António, as filhas, Leonor, recebeu-o com cautela. O jantar foi tenso, respostas curtas, silêncios longos. Miguel observava tudo, as fotos de marchas, os livros de Judith Butler na estante, Pedro a servir vinho com mãos trêmulas. Na varanda, depois, Miguel confrontou o pai. A mãe disse que tu escolheste ser gay para nos abandonar. Pedro, voz embargada, contou a história toda, o casamento por pressão social, o amor que descobrira tarde, a dor de perder o filho. Nunca te abandonei. Fui afastado. Miguel chorou então, raiva e saudade misturadas. Eu cresci a odiar-te. Mas também sentia falta. Passaram a noite a falar. No dia seguinte, Miguel pediu para ficar mais tempo. Inscreveu-se no mestrado em arquitetura na mesma universidade onde António lecionava. A integração não foi fácil. Miguel trazia preconceitos internalizados, fazia piadas infelizes, questionava tudo. Sofia e Mariana, pacientes, partilhavam experiências. Leonor contava sobre a própria família. Aos poucos, Miguel mudou. Participou na preparação da Marcha do Orgulho, ajudou a pintar faixas, conheceu jovens que eram brasileiros em Lisboa. Uma noite, Miguel confessou a António: sempre achei que ser gay era fraqueza. Ver-vos a todos tão fortes mudou tudo. António sorriu: força não é não sentir medo. É seguir em frente apesar dele. A família cresceu. Miguel trouxe energia nova, churrascos brasileiros aos domingos, samba improvisado na sala. Pedro, que carregava culpa há anos, reencontrou a alegria de ser pai. Mas o maior teste veio quando Clara anunciou que ia casar-se novamente, com um viúvo gentil do Algarve. As filhas alegraram-se, mas António sentiu uma pontada de ciúme inesperado, não romântico, mas de perda do papel central. Conversou com Pedro, que o ajudou a entender: as famílias não substituem, somam. O casamento de Clara foi numa praia em Lagos. Toda a nova família esteve presente, António e Pedro de mãos dadas, Sofia orgulhosa, Mariana e Leonor finalmente namorando abertamente, Miguel tirando fotos. Dançaram até o sol se pôr no Atlântico. 2 anos depois, numa tarde de dezembro, António reuniu todos no apartamento com vista para o Tejo. Tinha 50 anos agora, cabelos mais grisalhos, mas olhos vivos. Sobre a mesa, um manuscrito, o romance que escrevera em segredo, baseado na vida deles, sem nomes reais, mas com todas as emoções. Quer publicar isto, anunciou. Para que outros pais, outras filhas, outros filhos saibam que é possível. O título provisório: Segredos do Coração Quebrado. A reação foi imediata. Sofia, agora editora conceituada, prometeu ajudar na publicação. Mariana desenhou a capa. Leonor criou o layout. Miguel sugeriu o prefácio. Pedro apenas abraçou, olhos marejados. O livro saiu na primavera seguinte. Tornou-se fenómeno. Debates na televisão, entrevistas, cartas de leitores agradecendo. Um pai de Coimbra escreveu que, depois de ler, contara ao filho que era gay. Uma adolescente de Braga disse que mostrara o livro à mãe para explicar a própria orientação. Na Feira do Livro de Lisboa, António autografava exemplares sob uma tenda branca. As filhas ao lado, Pedro servindo sumol, Miguel tirando fotos. Clara apareceu com o novo marido, sorridente. Uma jornalista perguntou: qual foi o maior obstáculo? António olhou para a família ao redor, tão diferente do que imaginara aos 47 anos, e respondeu: o maior obstáculo foi o medo que eu próprio carregava. O resto o amor resolveu. Naquela noite, subiram todos ao mirador de Santa Luzia. Lisboa brilhava lá embaixo, luzes refletidas no Tejo. Abraçaram-se em círculo, 7 pessoas unidas não só por sangue, mas por escolha, coragem, perdão. António pensou na noite chuvosa em que tudo começara. Naquele momento, temera perder as filhas. Em vez disso, ganhara uma família maior, mais verdadeira. O coração, outrora quebrado, batia agora inteiro, cheio. E sob o céu estrelado de Alfama, souberam que, apesar de tudo, preconceitos, chantagens,
silêncios dolorosos, o amor, quando finalmente livre, vence sempre.